Hoje a gente tem o editorial do Estado que ataca o Flávio Dino, diz que não se pode confundir, por exemplo, uma agressão a uma pessoa física, no caso o Alexandre de Moraes, com um ataque ao Estado de Direito. Está se formando aí um coro na imprensa conservadora de que o governo Lula estaria começando a desrespeitar as garantias individuais, enfim. Então eu queria te ouvir a respeito disso. A gente tem debatido muito esse assunto, é praticamente um consenso entre os nossos analistas aqui, de que a reação tem sido na medida correta, em relação àquele trio lá de Santa Bárbara do Oeste. Mas a reação está se organizando. O Estadão, ele tem hoje a luta do Estadão é a seguinte, é para ter um governo fraco e para ter um Estado fraco. Isso é o fundamento das posições do Estadão. Então, é um Estado fraco para que a elite mande e desmande. E o que sempre fizeram. E o que está havendo hoje é um governo que faz uma defesa muito forte, primeiro, da soberania do país. E a soberania do país inclui a soberania popular, principalmente. E para que você garanta a soberania popular, você tem que ter instituições de Estado muito fortes, em defesa, como eu disse, da soberania popular. Então eu vejo que eles atacam o Dino justamente para tentar enfraquecer o Estado brasileiro, porque na medida em que você tem autoridades, como nós tivemos durante um tempo recente, emparedadas, com medo, acovardadas, o que você tem, no final das contas, é uma fraqueza daqueles que são responsáveis por garantir o Estado Democrático de Direito. O Lula disse uma coisa muito... Hoje foi muito atacado na ocasião, mas hoje é consenso de que ele falou era correto. Em 2016, quando houve aquele grampo do Moro e a divulgação ilegal da conversa dele com a Dilma, mas o que ele estava da presidente Dilma na época, o que ele dizia ali que as instituições estavam, o STF estava acovardado. E é verdade. Se não houvesse um STF acovardado, não teria tido golpe. E o STF era acovardado porque as pessoas estavam acovardadas, os ministros estavam acovardados. Então, o que o Estadão defende é um Estado em que alguém dê um grito e a autoridade fique com medo, estremeça. Naquela ocasião, foram na porta da casa do Teori Zavascki. Naquela ocasião, obrigaram o Teori a recuar algumas vezes. O Teori recuou várias vezes, viu? Então, às vezes, as pessoas falam que ele barraria coisa nenhuma. Ele várias vezes recuou. E recuou por quê? Porque era uma autoridade com medo. E outras também estão com medo. Então, isso tem que acabar. Isso tem que ser... A resposta do Estado tem que ser dentro dos instrumentos legais. Então, quando houve, por exemplo, a prisão daqueles pessoas responsáveis pelos atos terroristas, tem que ter mesmo. A resposta do Estado tem que ser muito forte para a garantia da democracia, porque o que houve foi uma tentativa de destruir a democracia. 2016 foi a mesma coisa. Então eu vejo o Flávio Dino expressando o pensamento de um homem de Estado. Isto é, eu sei como é importante ter autoridades que tenham a sua integridade física preservada, a sua integridade moral preservada. Não quer dizer, Léo, que o Estadão não possa fazer editorial criticando fortemente o Flávio Dino, o Alexandre de Moraes. Pode. Então, eles podem fazer. O que não pode ter é o que nós assistimos de 2013 para cá, com muita intensidade, que é a intimidação física. Isso é bandidagem, isso não pode admitir. Então, você ter um ministro do STF que vá com a família, estando lá na sala VIP, e são pessoas ignorantes, porque na sala VIP, a pessoa que tem cartão de crédito hoje não usa a sala VIP, não tem privilégio nenhum. É algo simples, entendeu? Que não é também nada de elite que fica na sala VIP. A pessoa que tem cartão de crédito fica. Então, e se quiser pagar, fica também. Eu não tenho cartão de crédito. Então, é aquele pessoal que é ignorante, certamente, porque é o traço desse fascismo brasileiro, essa ignorância, que vá até lá e faça essa intimidação física. Isso não pode ser aceito. E aí, qual é a crítica central do Estadão? Porque o Flávio Dino apoiou a busca na casa desses dois, que são criminosos, que é aquele casal. E como é que você vai investigar se não fizer busca? Então, inclusive porque as versões eram mentirosas, foram sendo acertadas. Como é que você não pode ver? Tem que investigar. E o instrumento, a busca, é esse instrumento de investigação. Não houve exagero, tendo em vista que o ataque foi a família do ministro, um ataque muito forte da família do ministro, tentando, como eu disse, acovardar o ministro, emparedar o ministro. E aí como é que você não vai investigar essa pessoa que promove esse ato? É diferente da pessoa escrever um artigo, mesmo se manifestar na rede social, sem ofensa, sem defender a quebra do Estado Democrático de Direito. Não tem problema nenhum eles fazerem isso. Agora, eles foram lá da porta da sala VIP, foram emparedar a família inteira porque queriam e querem
que o STF continue acovardado, porque o STF foi acovardado. Nós sabemos. Tivemos um golpe de Estado por conta disso. Então é preciso que aquelas pessoas que têm compromisso com o Estado, homens de Estado, agentes de Estado, aqueles que pensam o Estado brasileiro, que querem construir uma nação, e uma nação só pode ser construída se tiver um Estado forte. Seja os Estados Unidos já foi assim, e é assim, por isso que tem guerra. China, Rússia, e o Brasil tem que ser assim também. Então você tem que ter um Estado forte, claro, com as garantias de liberdade de expressão, com as garantias de todos os direitos das pessoas. Óbvio que tem que ser assim. Agora, nós não podemos mais continuar naquela fraqueza que marcou os anos mais recentes. Portanto, eu vejo a posição do Estadão como uma posição coerente com quem defende esse liberalismo aqui no Brasil, que é um Estado extremamente fraco e com autoridades também muito fracas. O Estado de São Paulo também, quando faz isso, quando passa pano para o fascismo, é porque, na verdade, o fascismo pode ainda vir a ser um braço necessário, na visão deles, caso seja preciso aprofundar o projeto neoliberal no país. Só para contextualizar aqui para o pessoal, o que aconteceu, né? Então, o Estado de São Paulo publicou esse editorial aqui, a imprudência do ministro da Justiça, que diz assim: Flávio Dino tem alimentado a equivocada impressão de que o judiciário é uma grande arena política. É preciso respeitar a inteligência dos cidadãos sem interpretações oportunistas das leis, né? A Folha de São Paulo, Joaquim, também bateu, né? A Folha de São Paulo escreveu assim, ó, botou como manchete: proposta de Lula, na verdade é de Lula e Flávio Dino, para endurecer crimes contra a democracia, gera críticas e dúvidas, né? Dizendo que seria um excesso punir ataques aí a autoridades constituídas, enfim, com o rigor que está sendo colocado. E o Flávio Dino, por sua vez, já respondeu. Em nome do princípio da proporcionalidade, considero que os autores de crimes contra a ordem democrática e seus guardiões, Alexandre de Moraes, no caso, né, devem ser punidos com firmeza, em face da lesividade das condutas ilícitas e da relevância do bem jurídico tutelado, a defesa da Constituição. Ou seja, ele está deixando claro aqui que o Alexandre de Moraes representava naquele momento a Constituição brasileira, né? Por isso, sustento projetos de lei, decisões judiciais ou investigações da Polícia Federal que sejam coerentes com essa atitude de combate ao perigosíssimo nazifascismo do século XXI. Interessante, o Dino está igualando o bolsonarismo ao nazifascismo, que mata crianças em escolas, destrói o prédio do Supremo e se acha autorizado a agredir pessoas por questões políticas. É o que fizeram lá os 3 de Santa Bárbara do Oeste, né? Respeito às críticas, mas manteria a mesma linha de atuação. Quem minimizou os riscos antidemocráticos há 100 anos atrás na Alemanha nazista ou na Itália alimentou um monstro. Busco não pecar por omissão. Assim se constrói a verdadeira paz, aquela que nasce do respeito à Constituição. Flávio Dino é brilhante, né? Agora, de qualquer maneira, tem pontos importantes aqui, viu, Joaquim? Principalmente o que eu vi, a leitura que eu faço é: Flávio Dino iguala bolsonarismo ao nazifascismo, entre outras coisas, mas devolvo para você. Sim, porque na verdade é. Quando você olha o bolsonarismo e você estuda a ascensão do nazismo, do fascismo, você vê que começou com isso, sobretudo o nazismo. Você tinha confrontos nas ruas de Berlim. Você tinha ataques às autoridades daquela época, a fraqueza, o enfraquecimento dessas instituições, e essas instituições enfraquecidas, elas foram empoderando o Hitler. Então, na verdade, o que o Flávio Dino diz é absolutamente coerente com o que ocorreu, com quem conhece a história. Então, quando você tolera, isso não é um ato democrático. Não é uma democracia, você pode ir lá e constranger o ministro porque você discorda das posições dele no momento em que ele está com a família. Eles fizeram isso com várias pessoas. Presidente da Câmara, eu vi ataque a Dilma, muito, ao Lula, mas eu vi o ataque, por exemplo, ao Rodrigo Maia, quando ele estava com a família também descansando, estava num hotel, um ataque covarde. Então, você tem que responder. E olha, eu não sou da posição política, não estou no campo político do Rodrigo Maia, mas naquela ocasião porque ele estava contrariando o interesse do bolsonarismo. Então, o que o Flávio Dino diz, olha, equiparando, é correto.